Aos pouquinhos, nas pílulas, você vai descobrir um pouco mais sobre mim, sobre o que eu penso, sobre o que eu ensino para as minhas alunas. E não adianta, eu sempre vou procurar trazer você para profissionalizar. Por quê? Porque a realidade da profissional da beleza é muito parecida. Entra no mercado, faz o curso, no começo tem insegurança, aperfeiçoa, ganha prática, erra muito, começa a ter clientes, mas qual que é o ápice desse momento quanto profissional? O ápice desse momento é você trabalhar no seu espaço, sozinha ou em outro espaço, e atender clientes o máximo que seu tempo der e sua agenda aguentar. Aos poucos aumentar o preço, mas quando a gente pensa em escala mesmo, a gente tem dois caminhos principais nesse mercado, que são a realidade da maioria. E no geral você vai precisar de ambos. Não é um caminho ou outro. Provavelmente você vai pelos dois caminhos ao mesmo tempo, porque sim, eles estão interligados. O que eu preciso para escalar? Eu preciso que certas coisas não dependam só da minha hora. Se eu coloco um cílio a R$ 150 por hora, a R$ 150 a colocação, e aí então eu demoro 2 horas, eu ganho R$ 75 por hora, eu trabalho 10 horas, eu ganho 700, eu não consigo trabalhar 30 horas. Então, agora, se eu dou um curso, que é uma das formas de escalar, eu consigo vender um curso de 1 ou 2 dias, ou até mais, dependendo da demanda, onde eu traga várias alunas que paguem um valor muito mais alto e eu ganho muito mais pela minha hora. E a outra maneira de trabalhar a escala definitivamente é com uma equipe. Aí, Isa, eu não quero ter um salão, não quero ter um espaço, eu não quero ter uma equipe. Claro que nós vamos falar sobre isso. E essa conversa é uma conversa obrigatória, porque você vai acordar para sair do mundo da Alice e perceber que você não é um alecrim dourado perdido. A última traquinas do pacote aí, não. Pensar em equipe não é só pensar em, eu vou contratar mais. Não. Vamos pensar nisso do jeito certo, do jeito profissional. E eu vou te passar o que você precisa ter na cabeça durante essa pílula para que tudo dê o mais certo possível. Das bonitas que não querem contratar ninguém, a gente tem principalmente duas categorias. A primeira é a faço melhor do que todo mundo. Então ela vai falar pra mim, isso eu já contratei, eu só me ferrei, eu gastei dinheiro, deu tudo errado, equipe não é pra mim. Bom, talvez você não seja tão boa em contratação e liderança quanto você é atendendo as suas clientes. E isso é uma habilidade para desenvolver. O fato de você só ter se ferrado e perdido dinheiro não significa que é ruim ter equipe. Significa que você não sabe fazer isso. Eu espero que você aprenda isso agora. E o segundo grupo é a pessoa que vai falar pra mim assim, Isa, eu queria contratar alguém, mas não é meu momento, eu não tenho dinheiro para contratar. Uma vez há muitos anos atrás, quando eu contratei a primeira pessoa da minha vida, foi uma pessoa para me ajudar em casa. Não sei de onde você me conhece, mas eu tenho 3 filhas nascidas, uma na barriga nesse momento, e talvez quando alguém ver esse vídeo já vai ter nascido essa daqui. E naquela época eram 3 meninas dentro de casa, eu trabalhava dentro de casa, e eu fazia comida, eu não deixava elas comerem nada fora, elas não iam à escola. Então, assim, eu era mãe em período integral, era muito complexo. Eu tava ouvindo uma palestra e o Wendel Carvalho, ele falava, quanto é que vale a sua hora? E eu tava começando a ganhar mais, a ter clientes melhores, mas eu trabalhava, eu dormia, pra você ter ideia, 3 vezes na semana, cerca de 6 horas a cada vez que eu dormia, então eu virava 2 a 3 noites virada, eu só trabalhava. Minha pausa era só pra ir arrumar a casa, fazer comida e cuidar das crianças. Eu não dormia, eu não fazia mais nada. Eu morava na frente da praia e eu não botava o pé na rua. Essa era a minha realidade. E ele perguntou, quanto é que vale a tua hora? Eu pensei, minha hora vale mais ou menos tanto. Eu falei, quanto é que vale a hora de uma empregada, de uma babá, de uma faxineira? Aí eu pensando, eu com as minhas formações, eu falei, não, pensando em mercado, um ser humano não vale mais que o outro. Mas as minhas horas são mais caras que a dele. Eu falei, então por que você está investindo tantas horas limpando o banheiro, fazendo comida e etc? Aí eu falei, tá bom, ele tá certo. Só que eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou contratar alguém se eu não tenho dinheiro? E aí eu falei, não, eu não tenho dinheiro, mas eu posso ter dinheiro, né? Eu preciso olhar para a solução. Então, se eu contratar alguém agora, no dia certo do mês, eu vou ter quase um mês para juntar o dinheiro do salário dessa pessoa. E assim eu fiz. Eu contratei uma pessoa, ela não fazia ideia, e eu não tinha dinheiro para pagá-la. E só que naquele mês eu consegui fazer o triplo do que eu tinha que pagar para ela, só pelo tempo que me sobrou. Então, a maioria das pessoas que falam não tenho dinheiro para contratar, tem essa questão de não saber quem precisa contratar, não saber como, mas também não entender que contratação é um investimento. Para você fazer o que você faz, quanto de dinheiro você já investiu em curso?
em equipamento, em espaço, em material. Contratar alguém é outro investimento que tem que ser feito, entende? Por que para um curso você dá um jeito? Porque você tem a clareza de que necessita daquilo. Então você precisa da clareza de que precisa delegar. Ai, caiu. Vai sim. Você tem que ter a clareza de que precisa delegar. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o que setor você precisa delegar pra gente sair um pouco do óbvio. Mas a maioria das minhas alunas, quando chega nesse ponto, a gente faz uma continha de padaria, uma continha de papel rapidinha, e elas começam a ver. Se simplesmente tivesse alguém para atender mais rápido, com mais eficiência, ligar para os clientes que não vêm, fazer as remarcações, ligar para a pessoa que perguntou o preço e não voltou, só da pessoa fazer isso, ela já se paga e já sobra. Então, é um investimento que pode trazer muito retorno e retorno rápido quando for feito do jeito certo. E a principal questão que eu vejo é a contratação da recepcionista. Aí é um negócio que pega na minha veia, porque eu sempre falo, você não precisa de uma recepcionista e você não quer uma recepcionista. O que você quer? Você quer fazer mais dinheiro. Você está mexendo no Instagram, às vezes anunciando, nanana, você quer mais cliente. Você precisa de uma vendedora, poxa. E essa vendedora, a principal função dela não é ser sua faxineira, não é entregar café. É vender, é pegar uma lista de nome, é pegar uma lista de telefone e é vender. É pegar a pessoa que só perguntou o preço e convencer aquela pessoa a vir. E se por acaso contratar alguém, que essa pessoa tem que ser CLT, não pode ser PJ pela lei. Não que a gente não contrate assim, mas enfim. Vamos dizer que o certo é ser CLT, tá? Não pode ser PJ. E aí, com todos os direitos dela, além do salário, ficaria quase o dobro para manter, você tem a opção de contratar uma equipe remota. Então, tem várias pessoas que fazem um atendimento remoto. Você vai dar para ela um chip, se ela já tiver um celular disponível, ou um celular que você tiver ali e um chip. Essa pessoa vai fazer o atendimento, o agendamento, vai fazer as vendas para você sem precisar estar lá. E aí sim você pode fazer essa contratação PJ, como pessoa jurídica nesse caso, tá? E sempre lembre, antes de eu falar quais são as funções, não adianta você ficar... não, eu faço melhor, eu prefiro fazer sozinha, ninguém faz como eu faço. Ninguém faz como você faz, porque é o teu cu que tá na reta. Porque o dinheiro vai pro seu bolso e não pro dela. É você que paga a conta e não é ela. Então, normalmente, as empresárias, elas colocam uma comissão tão ridícula, tão bizarra, que a menina tá cagando. Então, ela, literalmente, se ela quiser ir pro banheiro ficar 40 minutos, ela não tá nem aí. Mas se uma vendedora tiver uma comissão atrativa, aquela menina é capaz de pedir para levar o celular para casa, só para poder fazer mais vendas para você, tá? Essa questão do comissionamento também vai ter que ser uma próxima aula, mas só para você entender que, muito antes de você achar assim, a equipe não é para mim ou eu não posso, tem muitas habilidades como empresária que você tá precisando urgentemente desenvolver. Aí vem a aluna, né? Mas eu não preciso de equipe porque eu já dou conta. Então, muitas vezes, você dá conta, porque você faz tudo, dá tempo de fazer tudo, só que você poderia estar fazendo isso melhor. E parte do seu tempo que tá lá só atendendo cliente, atendendo cliente, atendendo cliente, atendendo cliente, atendendo WhatsApp, comprando coisa, limpando coisa, arrumando coisa, você poderia estar investindo no teu negócio, pensando como uma empresária, arrumando um sistema, fazendo um curso que te desenvolva, não só a técnica, para que você saia daquele caminho de depender só da tua hora trabalhada, para ir pro caminho de ser dona da porra do teu negócio. Entendeu? Tirar o jaleco e botar o blazer da empresária. A história do blazer agora é bem polêmica, né? Mas às vezes parece que tá tudo bem, mas você não entende. Se te sobrasse mais tempo, você poderia pensar em muitas outras maneiras de fazer dinheiro. Eu não montei meu curso ainda porque eu não tenho... Bom, se tivesse alguém fazendo algo por você. E aí você pensa, quem que eu poderia contratar que pode fazer sentido pra mim? Então, começando pelo básico. Um auxiliar que ajude você no serviço, às vezes que permita que você atenda mais de uma cliente, porque isso vai variar muito de qual é o teu serviço. Ou uma outra pessoa para uma parceria que faça o mesmo serviço que você está com a agenda muito cheia, você tem a demanda para mais uma pessoa atendendo, então você pode ter outra profissional no teu espaço. Simples, básico e essencial, uma pessoa para cuidar da limpeza, isso é muito essencial. Outras questões, se o teu marketing pode te dar muito dinheiro, mas você não tem tempo para fazer certas coisas, por que não delegar essa função? E não precisa ser um CLT, não precisa estar... São vagas também que podem ser remotas, ou não. Então, um social media, que é uma pessoa que vai cuidar das suas redes sociais, um gestor de tráfego que pode fazer anúncios para você, para trazer clientes te chamando no teu WhatsApp todo dia. Mas não é para eu aprender a fazer tráfego, você não vai me ensinar a fazer anúncio, eu vou te ensinar. Mas vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu tô de saco cheio, eu quero contratar alguém. De verdade, porque esse alguém focado só nisso pode trazer
mais resultados do que você, que é Severino, que precisa fazer tudo. E principalmente, uma vendedora para cliente que manda mensagem ser respondida rápido, seguir um script que convença a pessoa de vir. Porque às vezes vocês estão sentados na gelatina, fala assim, você só passa o preço e ela agenda, porque é cliente de indicação. Quando você começar a criar um sistema de clientes novas, vindo do Google, vindo do Facebook, vindo do Instagram, vindo de parcerias, você vai ver que essa cliente ela não tá tão propensa a agendar. É aquelas curiosas que perguntam e some. Uma pessoa treinada disponível para atender rápido e fazer um bom atendimento com essa cliente, vai aumentar muito as pessoas dentro da tua agenda. E quanto é que vale para você ter 1, 2, 3, 5 pessoas a mais todo dia? Eu acredito que vale bem mais do que o investimento de contratar uma dessas pessoas, tá? Talvez você já esteja ali com umas caraminholas, pensando, talvez eu possa contratar isso, mas realmente, nisso ninguém tá. Eu acho que é a parte mais difícil de um negócio, e olha que eu já trabalhei com negócios bem pequenininhos e negócios bem grandões, é a parte humana, é o gerir equipes. E a maior causa dos problemas com equipe está na contratação. Nunca se esqueça do que eu vou te falar. Contrate devagar e demita rápido. Não é para você ficar mantendo, porque um mês... Não. Contrate com paciência, pesquise, entenda que é uma pessoa boa. Para isso você precisa do quê? De um processo de contratação, que é o que eu vou te passar aqui, e eu vou colocar completinho lá no PDF para você montar. E uma coisa bem importante, que não tem uma aula de mentoria que esse assunto não surge, não vai contratar ninguém, por favor, não. Não vai ficar contratando, não contrata alguém que você não pode demitir, porque você precisa de uma pessoa que vai fazer o que o negócio... Você não precisa de uma irmã pra ficar, mas é que minha irmã precisa de trabalho. Eu não tô nem aí que a sua irmã precisa de trabalho, você não é mãe da sua irmã, você não é mãe da sua mãe, você não é mãe da sua tia, você não é mãe das suas amigas. Primeiro você vai se ajudar e ajudar o teu negócio. Tratar isso com profissionalismo. Se ela for uma vendedora excelente ou uma auxiliar excelente e der o melhor dela, você pode tê-la. Mas aos primeiros sinais de que aquilo ali é uma bomba, meu amor, corre. E pensa 2 vezes antes de trazer uma pessoa próxima, porque é muito difícil a hora de você demitir. Então, em muitos casos, inclusive, de você depois ter problemas familiares e problemas de amizade por conta de negócio. Porque aí você vai ter que escolher, ou você mantém a amizade, ou você mantém o seu relacionamento com a família, ou você faz a tua empresa crescer. E ninguém merece ter que fazer essa escolha. Já que nós estamos falando em erro, vamos pensar nos principais erros que acontecem e podem dar muita bosta. Primeiro erro é você não entender, pelo menos um pouco, sobre a questão das leis trabalhistas. Pelo menos um pouco, meu amor. Dá uma olhada no Google, dá uma olhada no YouTube, vem ser minha aluna. Não, esquece essa parte. Por quê? Porque a maioria dos contratos com salões, com parcerias, são contratos com pessoa jurídica. Então vamos lá, eu tenho a opção de contratar CLT, carteira assinada, direito, férias, escambau. Tem a opção de ter um contrato, pessoa jurídica. Essa pessoa tem que ter o CNPJ dela, pode ser o MEI dela, e a empresa dela vai fazer uma parceria com a minha empresa. Para isso, existem definições específicas para o mercado da beleza dentro da lei do salão parceiro. Por exemplo, você sabia que você não pode exigir horário, exigir uniforme, você não pode tratar um parceiro PJ como um CLT, senão ele vai embora e ele ainda faz você pagar tudo como se ele fosse um contratado CLT. Ele pode lascar o seu nome e a sua empresa. Eu sempre recomendo, essa parte é muito importante, que você, assim que possível, contrate uma assistência jurídica. Tem ali sua contabilidade ou algum advogado que entenda de negócio da beleza, não vai pegar o primo da vizinha, alguém que entenda de negócio da beleza, que já tenha resolvido essas buchas, para que ele faça contrato para você, para que ele te explique o que pode e o que não pode, e você também dá uma estudada nisso, porque existem muitos casos que isso dá um sério problema, e na hora que dá um sério problema, dá um sério processo, dá uma séria indenização, principalmente se essa pessoa ficou muito tempo com você, tá? E qualquer coisa pode ser acionada como prova, inclusive mensagens no WhatsApp, gravações e coisas do seu dia a dia, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. E pra não falar assim, você só pode ser. Agora vamos trazer a realidade do Brasil, a minha realidade das minhas alunas. Beleza, eu tenho que ter certinho quem é CLT, quem é só no acordinho, que não tem direito, né? Só vai ganhar ali ou por comissão, ou fixo, etc. E eu tenho que ter ali um advogado ou um contador me ajudando. Mas a realidade não é essa. Entendeu? Então, assim, eu sei que a maioria de vocês vai pegar e vai contratar alguém próximo. Vai contratar, assim, contrata, mas tenha na cabeça, entenda que certos problemas podem acontecer. Então, cuidado com quem você contrata. Tem um acordo bom, trata a pessoa bem, você não vai evitar 100% dos problemas, só que a maioria vai lá, vai contratar alguém ali da cidade, conhecido, vai fazer um acordo e depois vai melhorando.
Mas lembra de ter uma relação, no mínimo, respeitosa, que seja bom para ambos os lados. Uma relação bem transparente. Então, existe o ideal, que é você ter esse suporte jurídico e contábil. E existe a realidade, que é, puta que pariu, vai lá e contrata alguém de uma vez para fazer alguma coisa e te ajudar, tá bom? Segundo erro, que mais vai dar bosta nas questões de contratação de equipe, é você olhar demais o currículo e você olhar de menos o ser humano. Ah, Isa, mas você acabou de falar que não é para contratar amigo e parente. Não é disso que eu tô falando. Quando você for fazer o seu processo, que eu vou te passar agora, você precisa ter mapeado que características humanas você quer na pessoa. Um exemplo, se você é uma pessoa super organizada, se você não é super organizada, você pega um bagunceiro, porcão, você não vai aguentar. Então não adianta ele ser o rei da técnica. Porque se você contratar um iniciante, esse cara é capaz de aprender. Se você contratar uma pessoa sem caráter, ou sem perfil, ou sem gostar daquilo, essa pessoa vai ser um problema até ela ir embora. E se ela for muito boa de técnica, aí você tá lascada mesmo. Porque aí você vai ficar aguentando porcaria pra não mandar ela embora. Então esse é um processo muito ruim. Então não adianta só olhar currículo e trabalho. Você tem que olhar a pessoa, enxergar a pessoa, conhecer a pessoa. Eu vou passar 2 testes aqui pra você que vão ajudar muito a você definir essa pessoa eu quero longe ou não. Talvez eu queira ver o que essa pessoa realmente sabe fazer, tá bom? E a terceira coisa das que dá bosta é você contratar sem ver nada na prática. Assim, eu tô contratando uma pessoa pra fazer mechas. Eu já sei que você vai fazer a pessoa fazer uma mecha, você vai ver o trabalho dela, você vai ver... Mas é importante que ela vá e ela faça e você veja todo o atendimento, tá? Não só a foto do Instagram, porque isso aí você sabe que engana. Mas e para uma vendedora? E para uma social media? Talvez você possa estipular um contrato de experiência, um contrato de teste, ou você pode pagar para a pessoa fazer uma coisa ou trabalhar X dias para você só para fazer um teste. Porque às vezes você vai, não, vou contratar um social media e aí eu tenho um contrato dele de 6 meses. Aí no segundo mês você descobre que ele é ruim. Então não pega a galera do contrato. Você não pode comprar uma arte solta, não pode fazer uma reunião, enfim... Olha o que a pessoa sabe fazer na prática. Não fica acreditando em currículo, em portfólio, em foto de Instagram, em quem deu depoimento, porque você sabe muito bem. Se você é minha aluna, pelo menos você sabe muito bem que isso é altamente manipulável, tá bom? Então, ver na prática é essencial. Eu tenho um exemplo muito legal de um amigo que ele faz a gestão de uma equipe muito grande de vendas. Cara, ele não tem tempo para fazer o processo de contratação. Só que o treinamento dele é muito legal. Só que a pessoa da venda, ela tem que, no mínimo, querer vender. Não adianta você vai ficar batendo, martelando. Eu não gosto de desligar. Eu não gosto de... Você já é você. Você não vai contratar uma vendedora igual. Você vai contratar uma vendedora que gosta de dinheiro, que gosta de vender, que vá atrás, que queira ligar, que queira mandar mensagem. E esse meu amigo, ele falou, não, eu tenho um teste bem simples. Eu pego a pessoa, né? Eu pago o dia pra ela. Eu não sei se é, tipo, ele dá uma semana ou um dia, isso eu não tenho certeza. Então ele paga aquele período pra ela e ele dá uma lista de pessoas que não compraram. Ou clientes antigas para comprar, enfim. Ele dá uma lista com nome e telefone. E aí ele só faz a entrevista com as pessoas que começaram vendendo. Legal, né? Então pensa bem, para cada um que você for contratar, eu preciso de uma prova prática e verdadeira. Se a pessoa olhar para você, ela tiver a humildade, a honestidade, a transparência de falar assim, eu estou começando. Então, eu sei isso aqui e o resto eu queria aprender. Tá ótimo, porque ela pelo menos foi honesta, você sabe o que esperar e você pode dar uma remuneração compatível com aquilo, tá bom? Mas é que você tem que ter ciência do que tá contratando. Se você sabe que a pessoa não sabe, tá ok. Mas não adianta ela te enganar numa coisa e depois você descobrir lá no meio do caminho. Você vai ter gastado muito tempo com ela que ela não merecia. E eu falei no processo, então agora eu vou começar a te passar o processo, que também eu vou colocar outras partes no PDF para te ajudar. A grande questão é, para você fazer esse processo, você vai ter que olhar o que eu vou te ensinar e investir um tempinho nisso. Eu não tenho tempo. Aí você fica lá contratando gente merda porque você não parou pra desenhar isso. Eu lembro que quando eu contratei a primeira pessoa da vida foi pra arrumar casa e cuidar das meninas. A segunda foi uma pessoa pra cuidar das minhas redes sociais. Sim, eu sou especialista em redes sociais, mas eu falei, não, eu preciso, pra cuidar da dos outros, eu preciso que alguém cuide da minha. E eu parei a minha vida por 48 horas. Eu sumi 2 dias. E eu organizei todo o meu processo. Por quê? Porque eu sabia que aquelas 48 horas, ou 24, ou que seja 5 horas que você pare para organizar isso, porque você tá ganhando isso muito mais pronto do que eu tinha na época que eu fiz, são um investimento de tempo que você vai fazer. Porque se você não fizer o teu processo, você pode contratar gente ruim, treinar gente que não vale a pena, investir um monte de tempo e ainda por cima botar alguém dentro da sua empresa que vai cagar com a sua reputação. Então, pega o que eu vou te mostrar aqui, estude o que eu tô te ensinando, olhe bem o PDF
e pare, reserve um dia, reserve um domingo, reserve uma segunda, ou reserve algumas horas, uma horinha de cada dia para montar isso aqui pro teu negócio, porque você vai ter que adequar pro que você precisa, tá bom? E eu garanto para você que isso vai diminuir demais as chances de erro. Então agora, começamos na parte prática. A gente vai planejar quem a gente precisa, o que essa vaga é, e a gente vai montar o seu processo seletivo. Para planejar, eu preciso definir um papel, num computador, é um lugar. Você tem que tirar da sua cabeça isso. Qual é a vaga? Eu vou deixar aqui anotado para você acompanhar aqui tudo que eu... Quais atividades essa pessoa vai ter que executar? Ah, Isema, vai executar o que precisa. Não, quais são? Porque daí depois você vai... Ah, mas a fulana, ela não passa uma vassoura. Você não falou pra ela que ela tinha que passar, o infeliz. Então, todas as atividades nos mínimos detalhes. Coloca também quais atividades ela não vai executar. Por exemplo, você tá no momento de escala, tem muita aluna vendendo muito curso, e ela contrata uma vendedora. Cada vez que a vendedora tem que parar para atender uma campainha, ela pode perder uma venda. Cada vez que a vendedora tem que resolver um problema, porque uma cadeira quebrou, ela pode estar perdendo venda. Então, você tá disposta a isso? Ou você quer essa pessoa totalmente focada? Então, não. Por exemplo, preciso ali fazer o café. Se essa pessoa tá enchendo seu bolso de dinheiro, tudo bem você fazer o café? Pra mim, eu faço café. Não tem problema nenhum, não. Mas, enfim, vai depender de você. Tudo que ela vai ter que executar e o que ela não vai ter que executar como responsabilidade também, tá? Vai também escrever quais são as habilidades que você espera dessa pessoa. A maioria não vai vir pronta, mas tem coisas que eu espero. Não é mais fácil, se eu quero uma vendedora, não é mais fácil eu contratar alguém que já vendeu Avon, que já vendeu creme, que já vendeu sapato, que já trabalhou em algum lugar vendendo alguma coisa? Então, uma pessoa que pelo menos goste de vender, ou que goste de conversar, que goste de falar ao telefone. Você pega uma pessoa super enrustida ali, que não tem iniciativa nenhuma, não serve. Você pode depois ensinar o processo, mas tem habilidades essenciais, inclusive em relação à forma como ela fala. Então, às vezes, você tem um público que não dá pra errar no português ali no WhatsApp, que vai ficar chato. Você precisa de alguém que escreva bem. A postura, a aparência dela, em muitos casos, isso importa. Exemplo, me desculpa se alguém quer dizer, você quer ser preconceituosa. Cara, eu não farei isso no meu negócio. Eu trabalhei por um tempo prestando serviço para uma rede de emagrecimento. Eu não contrataria uma pessoa para ser o rosto da minha empresa que tivesse muito acima do peso. Eu não quero essa pessoa ali. Não faz sentido. Então, eu vendo o cabelo. Poxa, eu preciso pelo menos alguém que não desvenda o que eu tô vendendo. Então, sim, às vezes a aparência é importante. E quando você vê essas habilidades e o perfil que eu vou falar no final, é porque você tem que lembrar que ninguém é bom em tudo. Então, você tá fazendo essa lista, não é porque você vai achar o ser humano perfeito. É porque depois você vai escolher o que é essencial pra você, o que é mais importante pra você. Por exemplo, talvez você queira muito me contratar pra ser a sua vendedora. Eu sou boa, pode me passar, eu vou fazer a venda. Mas eu sou bem bagunceira. Você vai aguentar minha bagunça se eu estiver enchendo seu bolso de dinheiro? Então, quando você entende quais são as habilidades mais importantes, você também está assumindo certos defeitos dessa pessoa que você está disposta a relevar, a ir educando, enfim, conversando. Ela não vai virar um robô perfeito, mas você já entende que ela tem aquilo de defeito e, claramente, com ela, vocês podem melhorar cada uma em algum quesito. Preciso também ter claro quais são os valores essenciais da minha empresa. Esses dias, alguém estava esperando uma pessoa para contratar. A pessoa, ela atrasou umas 2 horas pra entrevista. E, assim, nesse caso, comigo, eu já não faço a entrevista. Porque eu sou a pessoa desorganizada. Eu chego atrasada muitas vezes. Então, eu preciso de alguém na minha equipe que me ajude, que seja mais pontual que eu, que complemente o que eu sou. Aí eu preciso de alguém para abrir o salão. Então, poxa, pontualidade é uma coisa essencial. Outra coisa, empatia, respeito com o cliente. Tem lugar que atende cliente que nem gado, não tá muito preocupada. Só faz uma ceninha, mas talvez pra você seja muito importante que ela realmente se importe com a tua cliente. Entendeu? Não que nem você, mas que ela tenha ali uma empatia. Então, você vai também fazer uma lista dos valores essenciais, tá? Vai definir modelo de contratação, remuneração, como que essa pessoa pode crescer, comissionamento, carga horária, tudo isso você vai deixar pré-pensado. Eu não acho que isso é uma coisa rígida, porque, por exemplo, se eu tô contratando alguém e eu acho alguém muito melhor do que eu esperava achar, eu estou sempre aberta a mexer na remuneração, entendeu? Só que aí a pessoa vai ter que corresponder, né? Então, mas pelo menos você deixa isso. E assim, entender, ela vai ser CLT, então vai ser assim, assim, assim. Vai ser PJ, então vai ser assim, 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 assim. E o último ponto, que é um ponto que eu gosto muito, ali no PDF vai ter um link, é uma análise de perfil comportamental.
Eu tenho as formações de analistas, mas eu não vou pedir para você virar uma analista. É só para você entender basicamente. Tem gente que tem um perfil de dominância, que vai gerir, que vai fazer e ponto. Tem gente que é mais comunicativa, que é mais soltinha, que é mais criativa. Tem gente que é mais organizada, que pensa muito nos dados, nos números. E tem gente que consegue respeitar uma rotina. Ela não faz muito a mais, ela não faz a mais. Ela respeita a rotina, ela gosta da segurança e ela gosta da estabilidade. Então, ali nesse teste, você vai fazer. Quando você for contratar alguém, você manda esse teste para ela. Inclusive, faz o seu para você descobrir qual é o seu perfil comportamental. Você manda para ela. E ali no teste mesmo, eu até deixei aberto o meu, você vai ter uma visão. Tem outros testes se você quiser fazer. Eu coloquei um que tá bem básico. Então, eu fiz aqui o meu teste, eu demorei acho que uns 3 minutinhos para fazer, e eu claramente tenho um perfil de influência. Então, os meus pontos fortes são o entusiasmo, eu sou política, sou persuasiva, calorosa, convincente, sociável. Tá escrito bem-humorado, mas eles não me viram com fome. Mas eu tenho pontos ruins também. Por exemplo, eu não gosto de conflito, às vezes eu falo muito rápido, eu tenho problema para completar as tarefas, eu sou desorganizada, eu confio demais nas pessoas, eu sou aquela meio besta inocente, entendeu? Falo sem pensar. Então aqui você vai ter uma ideia sobre aquela pessoa, tá? Então, Isa, mas eu só posso contratar um influenciador ou um dominante? Ou não. Ali ele vai te explicar quais são os 4 e vai depender da vaga e de você. Você vai ler ali e vai falar, será que para vender eu posso ter alguém que não gosta de falar com os outros? Não, mas poxa, uma vaga lá de escritório, ou uma vaga mais enfim, de manter os dados, atualizar, uma vaga de estoquista, ou uma vaga que vai ficar à frente, ou uma vaga que vai fazer gerência. Então você vai olhar ali e vai falar, bom, isso aqui combina com a vaga que eu tô oferecendo? Se combina, perfeito. Senão você vai ter que pensar. Mas isso aqui é só para você começar a ter uma ideia. E além disso, vai ter outro teste, que é o fit cultural. Então, isso que a gente fez foi o quê? Desenhar a vaga. Entender o que eu preciso que seja feito e quem eu gostaria que fizesse. Não é porque tá na lista que você vai achar a pessoa perfeita, mas agora você tem uma ideia. Porque isso é o básico e ninguém de vocês faz. Vocês sequer sabem as tarefas que a pessoa vai fazer, o estilo de pessoa que você quer, as habilidades essenciais que ela tem que ter, o que tem que ter de compatível. E aí vocês contratam o erro da bosta e eu não quero mais ter equipe. Não, a culpa é tua que você não sabe fazer. E o próximo passo é montar o seu. Tô dando uma olhadinha aqui pro lado nesse, porque eu botei todos os pilares bem certinho para não esquecer de nenhum. Montando o seu processo na prática, seu processo de contratação na prática. Então, pensa assim, você vai fazer um anúncio da vaga, eu vou te dar umas dicas ali no PDF. O que é um anúncio? Onde é que você pode divulgar? Você pode botar nos grupos de WhatsApp da cidade, você pode colocar grupo de Facebook. Grupo de Facebook é muito bom, tá? O Facebook não morreu. Você pode anunciar lá, você pode colocar no seu perfil no Instagram, no feed, no Story. Então, você vai definir aonde você vai anunciar. E aí, como é que você vai anunciar no mundo digital que vive hoje? Algum criativo, que é uma foto ou um vídeo, e um texto. Mas aí tem uns segredinhos pra você fazer, estamos contratando cabeleireiros. Dá pra ser mais legal do que isso e eu coloquei um exemplo no PDF pra você ver. O que importa é que as pessoas venham, porque eu não vou atender todo mundo. Essa pessoa, ela vai vir de lá pra um formulário. Esse formulário também vai estar no PDF, você vai olhar o meu e vai criar o seu, que eu chamo de fit cultural. Ali tem perguntas estratégicas para eu entender melhor a essência da pessoa. Se ela é mais acomodada, se ela é mais proativa, se ela é organizada, se ela é respeitosa. Então, assim, as perguntas que estão lá, elas não são diretas. Você é uma pessoa organizada. Não. A resposta que ela der vai te fazer conhecê-la muito melhor. E eu gosto também, vai depender da ordem. Se é uma pessoa remota, antes da entrevista você pode dar o teste prático. Mas se é presencial, aí normalmente você vai fazer a entrevista e depois o teste prático. Então você vai definir um teste prático. Qual seria um teste prático para uma vendedora? Ela vai ter que ir lá um dia, vai pegar uma lista e ela vai oferecer e eu vou ver quanto que ela vai vender, quantas pessoas ela vai vender. Um teste prático. Faz isso em um dia. Ou faz isso numa semana, mas aí tem que ser remunerado. Eu vou contratar alguém pro social. Não, que o teste prático, ela me dá uma ideia de uma sequência de posts, enfim. Lembrando, eu normalmente remunero o teste prático, tá? Você anunciou a vaga, você já tem todas as descrições da vaga, você fez um fit cultural para entender mais daquele ser humano. Ali no fit mesmo, você já manda o link do Disque para ela te mandar a resposta, certo? Você tem um teste prático programado e você vai fazer a entrevista. Tem perguntas e perguntas, né? Não existe a pergunta perfeita. Como você não é especialista em RH, e nem eu sou especialista em RH, você que tem que saber o que você vai perguntar. Eu vou colocar no PDF algumas ideias de perguntas. Por quê? Porque existem algumas perguntas que são perguntas mais quebra-gelo, outras que são para conhecer o lado pessoal,
e outras que são a parte técnica. Então, se você entender isso, você faz a sua lista de perguntas e pode fazer essa entrevista, tanto ali pelo WhatsApp, pelo Zoom ou pessoalmente. Vai depender de quem você está contratando, né? Se é vaga remota ou presencial. Depois disso, quando sobra 1, 2, 3, 4, 10, 20 pessoas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher. E no meu caso, eu sou uma pessoa, como eu falei, eu sou uma pessoa que acredita muito nos outros. Eu tenho um problema grave com isso. Então, quando eu fui escolher a pessoa da minha equipe, eu chamei uma amiga minha, eu chamei um outro empresário, eu chamei umas 5 pessoas e eu mostrei os testes práticos, enfim, mostrei todo o work. Falei, ó, tem essas pessoas aqui. O que vocês acham? Então, eu pedi opiniões de outras pessoas para que não fosse só um negócio, muito instintivo. Eu fui com a cara. Não, porque se eu for com a cara, eu quero contratar, eu tenho esse problema. Ouça seus instintos, mas cuidado. Então, eu, pra mim, gosto de ter opiniões de outras pessoas para escolher. E aí você parte para contratação, lembrando que você precisa ter muito cuidado com a questão do tipo de contrato e entender que talvez seja importante você definir um prazo de experiência, um teste prático um pouco mais comprido. E dessa forma, tendo esse processo, criando o seu processo baseado no meu, né? Porque vai ter detalhes que você vai querer mudar, você deu início a ter uma equipe. Nossa, Isa, com tudo isso que você falou pra mim até agora, eu não garanti uma equipe feliz no meu mundo, Nutella, no País das Maravilhas? Não! É só o começo. Então, assim, primeiro a pessoa vai vir. O que ela vai fazer? Não sei. Se você tiver que parar pra ensinar ela, e você não tem tempo pra ensinar, ela vai fazer tudo de um jeito. Então, você tem que, talvez, definir algum horário pra treinamento. Ou tem coisas que você precisa tirar da sua cabeça. Como funciona o início? Bota no papel, entrega pra ela os processos. Não precisa ser antes de contratar, mas à medida que puder, vai colocando. Porque às vezes, imagina, você vai lá, aí contrata a pessoa, você não treinou direito. Aí você contrata mais uma. Aquela uma aprende com aquela outra. E aquela uma tava fazendo errado. E, enfim, você começa a... Quando você não tem processos pra executar as coisas dentro do teu negócio, as pessoas vão fazendo como elas acham melhor. E aí você fica irritado e não sabe por quê. E provavelmente a culpa é tua porque você não tem processo. Lembra sempre que treinar exige paciência. Quem tem filhos já sabe. Poxa, você sabe que aquela pessoa é boa, você sabe que ela é capaz. Bota uma coisa que me ajuda muito. Fala assim, cara, eu contratei essa pessoa porque ela é muito boa nisso. E esses defeitos que ela tem são defeitos que não comprometem o meu negócio, mas eu preciso ter paciência para lidar, certo? Também é importante sempre lembrar dos meus valores que são inegociáveis, assim como eu preciso estabelecer metas. Mas meus cabeleireiros não trazem mais clientes. Você falou que tem que trazer? Quantos tem que trazer? Quantos por mês? Tô contabilizando isso em algum lugar? Eu quero que ele ajude na divulgação. Como? Eu quero que ela feche mais clientes. Eu quero que o gestor de tráfego traga leads interessados, me chamando no WhatsApp. Quantos? Qual é a tua expectativa? Então é interessante que você pense em metas para cada setor. Que normalmente tá lá o dono da empresa. Que a pessoa não tá fazendo, o cara nem sabe. Porque ele não sabe que não. A meta aqui é você falar com 10 pessoas por dia. Nem isso. Como é que ele vai adivinhar? E você não é obrigado a fazer isso antes dele entrar. Mas em algum momento você vai ter que fazer. Senão você não vai sair daquele estresse de que tudo depende de você e as coisas só são boas porque você faz melhor que todo mundo. Esse processo de lidar com alguém, treinar alguém, de ser líder, também é muito sobre escutar a pessoa. Entender a pessoa, ouvir a pessoa. Porque às vezes você quer ser rica, milionária, ir pro palco, ganhar muito dinheiro. E talvez a pessoa que você contrate também. Mas talvez o que move ela seja outra coisa. Talvez o que mova ela seja ela poder dar um plano de saúde, uma escola particular para a filha dela, ou ela ter um carro, ou ela fazer uma faculdade. Escuta o sonho dela. Para usar isso, fala assim, essa semana nós vamos trabalhar mais, nós vamos fazer hora, mas a gente tem uma meta junto, eu sei que você quer, faltou que você quer, tal coisa. Não coloque os teus sonhos para ela, escute quais são os sonhos dela. E fica muito mais fácil de você conseguir que ela abrace a causa assim como você. Eu sei que essa aula tá mais comprida do que ela deveria, mas se a pessoa desistir aqui na metade, o azar é dela. Eu tô dando isso aqui de presente, é qualidade de muitos anos numa pílula só, tá? Uma outra coisa que faz muita diferença é o alinhamento periódico. O que é isso? Não adianta você ficar acumulando picuinha da pessoa que trabalha com você, porque ela não é adivinha. Não adianta fazer bico nem cara feia. Então você tem que saber quantas vezes por semana ou por mês vocês vão sentar e se reunir. E você tem que aprender a dar um feedback. Você tem que pontuar para ela quais são as coisas boas que ela fez. Sempre foca nas coisas boas. E você vai pontuar para ela alguns pontos de melhoria que você espera. Além disso, você vai fazer combinar. Falar assim, então, essa semana a gente foi muito bem nisso. Eu acho que faltou um pouco essa e essa coisa. Então, o que a gente vai fazer pro próximo mês? E você combina os próximos passos. Porque esse alinhamento precisa existir. Ela não é mãe de Ná, ela não vai adivinhar.
E assim, não adianta você contratar alguém, principalmente que faça a mesma coisa que você faz, com medo dela ir. Você já trabalhou para alguém um dia, provavelmente você saiu. Se você tiver alguém muito bom, um dia ela vai talvez querer também vender curso, querer também abrir um espaço, ou não. Varia muito do perfil e do sonho. Mas se ela quiser isso, não adianta simplesmente querer segurá-la. Entenda o sonho dela e coloque e faça ela fazer, não, o tempo que você vai estar aqui, você vai ter meu apoio. Tudo que você fizer para mim, eu também vou fazer. Eu quero ver você crescer. Não precisa ter medo. Porque as pessoas, elas vão e outras pessoas vêm e às vezes as pessoas são melhores ainda. É meio chato treinar de novo? É meio chato, mas esse é o ciclo. Não adianta brigar com ele. Se eu quero essa equipe qualificada, que eu invisto, que eu acredite, né, que vai dar o sangue por mim, assim como eu dou pro meu negócio, eu preciso também pensar em investir no crescimento dessa pessoa com o passar do tempo. Às vezes você fala, às vezes um curso online, por exemplo, as minhas alunas que compram o meu curso, tem vários cursos ali dentro da mentoria. Então, elas deixam a vendedora, a equipe, as outras pessoas assistirem. E tá tudo bem. Ou às vezes ela precisa de uma especialização. Será que você não consegue ajudar ela a parcelar aquela especialização? Claro, depois de um tempo de você ver que ela vale a pena. E com um acordo certinho, com promissório, com nota e tal, parte da advogada, eu não me meto. Mas estimular o crescimento. Tenta, de alguma maneira, permitir que ela te dê feedback. Porque às vezes tem muito problema no teu negócio que você não sabe. Quem sabe é a pessoa. E ela tá fofocando pros outros e ela não fala pra você. Se você quer pintar de chefona melhor do que você, vai se ferrar. Agora, se a pessoa que trabalha com você tem liberdade de falar pra você, olha, eu acho que a gente tá dando bobeira em tal coisa. Olha, Ana, eu acho que os clientes estão reclamando disso, disso e disso. Cada vez que a pessoa vem falar algo que não é bom do teu negócio, abrace e aceite. Senão você tá impedindo de crescer. Já é difícil para ela fazer isso. Conforme ela acostuma, ela ganha liberdade. Claro que uma liberdade com hierarquia, né? Alguém é dono, alguém manda e a outra pessoa é colaborador. Se você tá no nível de expansão maior, eu te desafio a começar a pensar em desenvolver a sua habilidade de se tornar uma líder de verdade. Que patrão é coisa do passado, não existe mais, não dá certo. Eu tenho um caso aqui que eu, inclusive, acho bem triste, de um negócio que foi muito bem estruturado num salão e simplesmente a pessoa não dava conta das pessoas. E ela só pensava nela mesma, no lucro. Ela mudou tudo pra ela ganhar um super lucro e a equipe ali... Enfim, ela perdeu a equipe toda. Então agora eles estão assim, perto de fechar as portas. E eu mesma falei, eu não entro ali. Eu já fiz todo o processo pra arrumar. Então, valorizar as pessoas é essencial, tá? E conversar. E começar nessa de... agora eu preciso ser uma líder, né? A líder, ela vai junto com a pessoa. Então, nessa eu começo a entender que, culturalmente, antes, assim, ó, eu contrato um funcionário, ele é meu, ele me pertence, ele faz o que eu mando e ponto. Quem manda nesta porra sou eu. Isso é uma coisa do passado. Então, hoje não é um funcionário, é um colaborador. Tem uma pessoa no meu time que colabora pela empresa. Então, ela pensa na empresa assim como eu penso na empresa. E isso faz toda a diferença no seu negócio. Essa aula passou dos limites de tempo. Minha equipe vai me matar mais uma vez. Mas eu sei que muitas vão parar de assistir na metade. Se você chegou até aqui, primeiro, cara, parabéns. Você tá entendendo o recado, que essa entrega, ela é profunda e verdadeira e ela é capaz de transformar negócios. Se precisar assistir de novo em algum outro momento, mas eu vou te mandar o PDF lá no grupo. Se você não tá no grupo, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo do vídeo, em algum canto que minha equipe vai colocar lá. E por último, como sempre, se você aproveitou o conteúdo, gostou desse conteúdo, pode tirar um print dessa tela, posta no seu Insta, pra mostrar, né, pra me mostrar pros outros. Pode colocar o que você achou lá nos seus stories. E também vai ser de muita valia me mandar um direct com o teu feedback. Tanto do que você gostou, se você quiser, quanto do que você... Isa, tá longa demais, eu acho que você... tinha que mudar, ou do que faltou. Vai que eu resolvo criar um material novo e dou de presente pra vocês. O que você acha? Então, fico por aqui e até a próxima pílula.